Vocês prestaram atenção no ano que eu nasci? Quando? 1960. Isso significa que eu não tenho muita familiaridade com essas coisas, então de vez em quando vai dar um nó, tá? Isso é para a Estela, que é mais moderna que eu. Muito bem, meus amigos. De onde viemos? Quem somos nós? Nossa proposta de falar de autoconhecimento no amor ao próximo, a gente precisa se conhecer, não é verdade? Vocês já pararam para pensar nisso? Então nós vamos fazer aqui algumas reflexões iniciais, começando com a questão 23 do Livro dos Espíritos, onde ele pergunta: que é espírito? E os benfeitores respondem que espírito é o princípio inteligente do universo. Vocês sabem a diferença de individualização e individuação? Individualização é quando o princípio inteligente se separa do todo e passa a evoluir como uma unidade. A individuação é o processo de desenvolvimento nosso como espírito, do self, de iluminação. Nós vamos falar um pouco mais à frente, se der tempo. Mas eu queria chamar a atenção para uma questãozinha aqui. Na questão 32, Kardec pergunta: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? E a resposta: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Visa ainda outro fim a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Então essa resposta aqui, que a gente já leu tantas vezes no estudo do Livro dos Espíritos, muitas vezes ela passa despercebida para nós a sua profundidade. Primeira coisa, tem um verbo muito forte: Deus impõe a encarnação. Então não tem eu fazer biquinho e dizer que eu não quero encarnar. A partir do momento que nós somos criados lá como princípio espiritual, nós vamos encarnar, querendo ou não querendo, é imposta a encarnação. E qual a finalidade disso? Chegar à perfeição. Nós estamos encarnados para chegar à perfeição. Quanto tempo nós vamos gastar? Vai depender da gente. Não sabemos. Mesmo que a gente se esforce muito, não dá para dizer quanto tempo gasta. Mas a finalidade da nossa encarnação é chegar à perfeição. Mas tem outra coisa, tem outro fim que a encarnação visa, que é de fazer o espírito cumprir a sua parte. Ele fala assim: pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Esse suportar não é no sentido assim de eu tenho que aguentar, não é isso. É no sentido de fazer a parte, de dar o suporte na obra toda, eu fazer aquilo que me compete. E todos os seres vivos criados por Deus, todos os princípios inteligentes, esteja em quais níveis estiver, ele tem um papel na natureza. Ele tem uma finalidade. Consciente ou inconsciente, ele precisa fazer a parte dele. E quando ele faz a parte dele, ele está evoluindo. Ele próprio se adianta, diz os Espíritos. Então eu vou evoluir cumprindo a minha parte na obra da criação. Para isso que eu fui criado. Calma aí que nós vamos chegar no autoconhecimento, tá, gente? Vamos entender o que nós estamos fazendo aqui. Bom, essa imagem... Oi? Está incomodando, sinal. A música está muito boa, mas quando você tem duas fontes concorrendo, né? Não é essa. Pode deixar. Daí para frente eu acho que eu dou conta. Inventaram um tal de Alt-Tab, não sei se vocês conhecem, mas é um negócio maravilhoso lá que Bill Gates colocou. Vamos olhar para essa imagem. O que vocês veem aí?
Vocês não pensam que a nossa palestra vai ser moleza não, tá? Vocês vão ter que responder, vão ter que participar, aquele negócio de ficar só escutando aí. Acabou. O que vocês veem aqui? Um ambiente marinho, né? Com múltiplas formas de vida. Temos peixes, temos coral, tem um polvo, uma lagosta ali, não sei se vocês estão vendo, está bem debaixo da pedra, porque vocês não estão vendo, mas está ali. Tem plâncton, tem algas, tem vários organismos aí, um alimentando o outro, um colaborando com o outro, colaborando um com o outro. Aqui, o que nós vemos? Pode falar, gente, vamos ver. Abelha escolhendo pólen. O que significa isso? Quem está colaborando com quem aí? Nós vemos aí, então, a abelha colhendo pólen, ela vai para outra flor, ela poliniza a outra flor, ela transporta os elementos sexuais de uma flor para outra, e assim vai. Aí vem o besouro, faz a mesma coisa, o beija-flor faz a mesma coisa. Essa abelha vai produzir um mel para a colmeia dela, que vai servir de alimento para outros animais, para outras espécies, e assim por diante. Graças a esse trabalho, ela garante a produção de frutos, que tem semente, que alimenta outros animais, que faz a multiplicação, e assim tudo se encadeia. Aqui, eu não vou mais perguntar para vocês, não, porque vocês estão demorando muito para responder. Uma minhoca, que não serve só para a gente pescar, para a gente se divertir. Ela tem um papel muito importante na natureza, porque ela vai fazendo os seus orifícios, à medida que ela vai circulando da superfície para a parte mais profunda, buscando umidade ou fugindo do sol, comendo matérias em decomposição, vai produzindo humus, ela vai não só garantindo a entrada de água e de oxigênio no solo, como também ela vai produzindo matéria orgânica que vai servir de alimento para outros animais e outras plantas. Então, agora eu pergunto a vocês, essa minhoca sabe o que ela está fazendo? A abelha sabe o que ela está fazendo? Ela não tem consciência, aqueles peixinhos não têm consciência. Eles estão todos fazendo uma coisa muito interessante. Eles estão cumprindo a parte que toca para eles na obra da criação, né? Então, essas são imagens singelas, esses princípios inteligentes, todos esses seres vivos são princípios inteligentes, eles estão integrados na essência divina. Eles já estão integrados na essência divina, cumprindo o papel deles, progredindo pela força das coisas, como diz lá na questão 602 do Livro dos Espíritos. Esses seres, eles não estão sujeitos à expiação. Eles não sofrem para pagar alguma coisa ou para aprender alguma coisa. Até que para aprender pode até ser. A dificuldade que eles passam faz com que eles evitem uma área de risco, um predador, um ambiente mais perigoso. Mas eles estão aprendendo pela força das coisas, eles estão evoluindo pela força das coisas. Não há uma decisão sobre o que eles vão fazer. Ok? Eles não têm consciência disso. Bom, vocês já ouviram falar desse casal aqui? Quem é? Ó, são conhecidos, hein? São famosos. Então, tem outra imagem deles aqui, né? Uma imagem bíblica, por isso que parece ali demônio. O que simboliza essa figura? Essa figura é bem interessante, porque num determinado momento, o princípio espiritual, ele passa a ter consciência de quem ele é. Ele desenvolve o senso moral, começa a desenvolver o senso moral. Lá na introdução do Livro dos Espíritos, no item 6, tem uma informação muito interessante. Eles dizem assim, ó, entre as diferentes espécies de seres corpóreos, Deus escolheu a espécie humana para a encarnação dos espíritos que chegaram a certo grau de desenvolvimento, dando-lhe superioridade moral e intelectual sobre as outras. Olha que interessante. Então a gente percebe que esse princípio espiritual, ser humano, ele está muito à frente, ele já evoluiu muito. Não tem outra espécie aqui na Terra que equivale a gente. E quando chega a hora do ser humano pisar no solo da Terra, Deus cria uma espécie diferente, que é a espécie humana. Não encarna no macaco, não encarna na capivara, não encarna no elefante, nem no cavalo, nem no golfinho, que são animais inteligentes. É uma espécie à parte, são os hominídeos, aqueles seres bem primitivos, já da espécie humana, que esse princípio espiritual encarna aqui na Terra, tá, gente? Porque existe também esses processos em outros mundos. Não é só aqui na Terra, nós estamos falando da Terra porque é o ambiente que nós conhecemos, mas isso acontece em muitos planetas. Esse princípio espiritual, ele evolui não só aqui, mas aqui na nossa história acontece assim.
Então, chegando num determinado ponto, chegaram a certo grau de desenvolvimento. Agora eu posso já ter consciência de quem eu sou. Então eu encarno como um homem, como um ser humano. E começa uma grande jornada. Uma jornada interessante, porque até agora mesmo eu estava integrado no todo, não estava? Eu estava integrado na essência divina. Agora eu começo a andar por conta própria. E aí, na questão 605, está na introdução do Livro dos Espíritos, nesse item 6, mas está também na questão 605, ele fala que o homem, portanto, tem duas naturezas. Pelo corpo, ele participa da natureza dos animais. Ele é um animal. E os instintos são comuns. Temos um instinto de conservação que resume todos os outros. A gente se reproduz, a gente come, a gente se defende, a gente luta por território, está tudo dentro do instinto de conservação. Nisso nós nos comunicamos com os animais, porque eles têm e nós temos. Agora, pela alma, nós participamos da natureza dos espíritos. Então veja que nós temos agora consciência. Até então eu era um princípio espiritual, cumprindo a minha parte ali, sem saber quem eu era, sem saber por que eu fazia aquilo, achando que eu estava apenas me conservando. Agora não. Agora eu já sei quem eu sou. E nesse início, então, a gente começa a desenvolver a consciência do si mesmo, chamada em psicologia analítica de self. É o início do nosso senso moral. É o início do desenvolvimento dessa essência divina, de onde eu vim, mas que eu consigo nutrir ela e fazer com que ela cresça em mim. Eu gosto muito da imagem de uma faísca, né? Imagina um incêndio, como se o grande incêndio fosse essa essência divina, o todo. De repente uma faísquinha pula. Está um foguinho pequenininho ali ainda, é você. Lá no início, quando você estava ainda figurado lá, no Adão e na Eva, que é uma alegoria, que é um mito, naturalmente, né? Mas que representa esse momento do nosso despertamento. Ali então você começa a desenvolver, aumentar esse fogo, essa essência, e que vai crescer continuamente. Só que nós vamos ter a nossa natureza animal atrapalhando. Vai atrapalhar pra caramba, vocês não fazem ideia. Tá? No reino animal, o princípio espiritual evoluía com as coisas, pela força da natureza. Agora não, agora para evoluir, ele precisa de tomar decisões. Ele precisa fazer coisas para poder crescer. Vocês conseguem, não sei se vocês já pararam para analisar, aquele mito do Adão e Eva, ele tem duas interpretações, tá? Ele tem essa simbologia do momento em que nós tomamos consciência, está bem representado lá, tanto é que no mito bíblico fala, da árvore do conhecimento não comereis. Ou seja, se você não souber, você é ignorante, você não é responsável. Quando a Eva é tentada, vai lá, come do fruto, estimula Adão a comer também. Ou seja, ela toma conhecimento, ela percebe que aquilo é bom, e aí é muito bonita a imagem bíblica, mostrando que eles se percebem nus, ao senso moral. Eles correm se cobrir, se esconder de Deus, aquela coisa toda. Essa é um símbolo, é o momento da nossa tomada de consciência de quem nós somos, o que nós estamos fazendo. Mas tem outro símbolo, que é na visão espírita, que está até no Livro dos Espíritos, fala da raça adâmica. Ali ele pega o símbolo do paraíso perdido, mostrando aqueles espíritos que vieram de outros mundos degradados para a Terra. Um mundo que chegou num estágio em que não dava mais para aqueles espíritos permanecer ali, porque causariam sofrimentos desnecessários à população. Então esses espíritos são retirados desse mundo, segundo consta, fica lá no ambiente da Estrela Capela, um mundo vinculado a ela, e são trazidos para a Terra, e aqui eles reencarnam entre os hominídeos, dando um grande impulso. Mas isso é tema para outra palestra, tá? Só queria deixar claro que a gente tem conhecimento disso, e aqueles que estudam muito falam, praticamente, não é bem isso, é os dois, tem as duas interpretações, tá? Bom, então o homem, para poder evoluir, agora que ele tem conhecimento, ele começa a desenvolver também a noção de certo, de errado, do bem, do mal, e ele precisa lutar para conservar-se vivo. Ele descobre, por exemplo, que a família é um agrupamento muito importante, porque a família grande, um ajuda o outro a se defender, a sobreviver, a coletar alimentos, a caçar. Depois, mais na frente, quando domesticam algumas plantas, eles começam a praticar agricultura, domesticam alguns animais, começam a praticar a pecuária,
começa a usar os animais de trabalho, domesticam o gato, o cão, o cavalo, a vaca, a ovelha, a cabra. E tudo isso, um ambiente em família é muito importante. Essa família ampliada forma o clã, a tribo, a pequena sociedade que vai se ampliando e vai criando vínculo, ele vai aprendendo a colaborar com os outros e assim ele vai se desenvolvendo com o livre-arbítrio, né? Então, na questão 768 do Livro dos Espíritos, ele fala que o homem tem que progredir. Insulado, ou seja, isolado, como se estivesse numa ilha, não é possível isso, porque ele não dispõe de todas as faculdades. Então ele precisa, eu tenho uma habilidade, o Amaury tem outra, o Vanin tem outra, o Maurici tem outra. Essas nossas faculdades, convivendo em sociedade, elas se complementam. Então aquilo que eu sei ajuda aquilo que o Maurici não sabe e vice-versa. Cada um tem um papel. E a gente vai vendo isso hoje, ampliado, é muito bonito, né? Por exemplo, vocês hoje, quem comeu pão aqui hoje? Levanta a mão, quem comeu pão? Bora, gente, levantar essa mãozinha. Vocês pararam para pensar no trajeto que esse pão fez? Alguém preparou a terra, plantou o trigo, colheu o trigo, levou para o moinho, beneficiou, empacotou, vendeu para a padaria. O padeiro que levantou de madrugada, foi lá, preparou a sua, você chegou lá e falou, quero 8 pães. A pessoa foi lá e pegou 8, não sei o que, você pagou no caixa e pagou, não é? Você já pensou se você tivesse que fazer tudo isso? Não é mesmo? E o seu carro, que você chega lá, o cara faz a revisão, importa, tal, quem fabricou ele? E o médico, que você vai lá e ele passa aquele remédio abençoado que te tira a dor, que está te incomodando pra caramba. Então, nós nos complementamos, nós temos um papel muito importante, nós ainda continuamos fazendo o nosso papel que compete na obra da criação. Aquela criancinha ali, vocês pensam que a Estela foi fácil para ela materializar ele? 9 meses de concentração fornecendo fluidos para poder materializar o bichinho. E agora? Agora é que vem o trabalho. Então, pai, mãe, você tem um papel importante na obra da criação. Cumpra seu papel, que é ser pai, que é ser mãe, que é ser profissional, mas vamos fazer com esse senso de dever, dando a importância que isso tem, para a gente não fazer mecanicamente. Isso nós estamos trazendo aqui para pensar. Só que eu estou preocupado porque o tempo está passando muito rápido e eu nem entrei no assunto ainda, né? Bom, eu gostaria de falar para vocês que a gente, para poder evoluir, nós precisamos desenvolver 2 asas. Essas vocês sabem, né? Quais são? Conhecimento e o sentimento, né? Ou a razão e a moralidade, nome que a gente quiser. Qual que a gente evolui primeiro? Qual que progride, aparece primeiro? O conhecimento ou o sentimento? É o conhecimento. O conhecimento vem primeiro. Isso está lá na questão 780 do Livro dos Espíritos. Ele fala que o progresso moral decorre do progresso intelectual, mas nem sempre o segue imediatamente. Então nós somos mais evoluídos intelectualmente do que moralmente. Tanto é que nós temos uma baita da tecnologia, a gente está fazendo um monte de bobagem com ela, se comprometendo, não é mesmo? Estamos usando inteligência artificial para matar. A guerra hoje está sendo reinventada o tempo todo, graças aos avanços tecnológicos. Quando teria que estar sendo usado para salvar vidas, para facilitar nossas vidas. Então, por quê? Porque nós estamos mais evoluídos intelectualmente do que moralmente. Ele fala na sequência que o progresso intelectual engendra o progresso moral, ele produz o progresso moral, ele possibilita, porque ele torna compreensível o bem e o mal. Então, quando o homem desenvolve seu raciocínio, seu conhecimento, ele consegue perceber o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado. Então, ele pode fazer escolhas. E como ele tem um livre-arbítrio, ele escolhe o que ele vai fazer. Ok? Então, o desenvolvimento do livre-arbítrio, ele acompanha também o desenvolvimento da inteligência. E aí, mas por que a gente erra ainda tendo tanto conhecimento? É que ele fala que a razão até que seria um guia infalível se não fosse falseada pela má educação, pelo orgulho, pelo egoísmo. A gente raciocina, mas a gente sempre toma as decisões certas. Ou às vezes a gente faz uma coisa consciente, sabendo que é errado. O instinto, ele não raciocina. A razão permite escolhas.
Agora tem que tomar muito cuidado com essa questão de instinto, porque vamos lá, vamos fazer aqui uma experiênciazinha com vocês. Quando, por exemplo, um homem que foi traído pela esposa vai lá e mata o amante da esposa, é instinto ou é razão? Hã? É razão, porque ele sabe o que ele está fazendo. Mas ele está obedecendo também a desculpa do instinto. É um instinto de conservação, é o território dele. Essa é minha, é posse. Entende? O atavismo aí vem lá. A sombra dele, o arquétipo aí que vem, é esse da posse, da defesa do território. Essa fêmea é minha. Você não vê no reino animal? Não tem sempre o macho alfa ali? Ou a fêmea alfa, no caso, naquelas grupos de animais onde a fêmea é dominante? Eles se matam e tem os subalternos. Então, o homem, quando está fazendo isso, ele está também deixando que o instinto tome conta, mas ele tem que aprender a controlar. Ele tem que saber que ele não pode matar. E aí vai. Quando a gente, às vezes, quer levar vantagem no preço de alguma coisa, quando você lá no estacionamento aqui, eu sei que aqui é tudo espírita evoluído, não faz essas coisas, mas você vai lá no estacionamento do mercado e, de repente, está manobrando e raspa seu carro no carro do outro. E aí? Você dá uma olhada se alguém viu, funciona e vaza, ou você espera, ou você vai lá dentro e pede para anunciar. Vamos, Ferrari, placa tal. Vamos bater logo numa Ferrari, já que é para se arrebentar, vamos arrebentar com coisa cara, né? A gente vai lá e anuncia para a pessoa comparecer no carro, ou a gente vaza? Quando a gente tem coragem, vai lá e pelo menos deixa um bilhete lá no vidro do cara, olha, bati no seu carro aqui, entre em contato comigo para a gente resolver. Tem um amigo que é corretor de seguro, vamos lá, vamos resolver o problema e tal. Né? A gente faz isso? Não precisa responder para mim não, quero que vocês respondam para vocês mesmos. O que vocês pensaram em fazer? Não fala. Isso mostra, gente, a predominância nossa ainda, de instinto, que muitas vezes sobrepuja a razão. Mas uma razão também que ela está obnubilada, ela está assim, oculta, ela está prejudicada na sua visão clara, porque a gente tem esses interesses. Nós não sabemos que nós somos imortais. Nós não sabemos que nós encarnamos para evoluir. A gente acha que vai acabar tudo com a morte do corpo, ou que nós vamos para o céu ou vamos para o inferno. Vocês percebem que essa visão tacanha nossa atrapalha até a nossa visão religiosa? A nossa religiosidade é de criança, gente. Quando eu falo nossa, estou falando da humanidade como um toda, tá? Nossa maneira de se relacionar com Deus é muito infantil ainda. A gente fica negociando com Deus, pedindo coisas. A gente nem para pensar que as coisas que nós temos, as doenças que nós estamos passando, a dificuldade, são consequências das decisões que nós tomamos. Muito bem. Mas como é que a gente pode distinguir o bem do mal? Vocês já sabem, lá na questão 630 do Livro dos Espíritos, ele dá a receita. Ele fala assim que o bem é tudo o que é conforme à lei de Deus. O mal é tudo o que lhe é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringi-la. O que significa, né? Nós sabemos o que é o bem. Eu sei que fazer o mal é o que infringe a lei de Deus. Mas e o bem? O que é? A Joana de Ângeles, no livro Em Busca da Verdade, no capítulo 8, ela fala assim que tudo aquilo que contribui em favor da vida, do desenvolvimento ético e moral da pessoa, construção edificante e propiciadora de satisfações emocionais, é considerado como bem. Só isso. Contribui em favor da vida, do desenvolvimento ético e moral da vida, construção edificante e propiciadora de satisfações emocionais, é considerado bem. Lógico, não estamos falando aqui, né, o bem emocional de natureza física, ela deixa bem claro isso. Ela está falando de emoção de harmonia, de equilíbrio interior, de felicidade que se adquire por meio de pensamentos, palavras e ações dignificantes, não geradoras de culpa.
E ela também fala no mesmo capítulo que o mal, por sua vez, é tudo quanto gera aflição. Tudo que se transforma em problema, que trabalha pelo prejuízo de outro e no grupo social. Tudo isso é mal. Bom, mas como o nosso tempo vai muito rápido, eu queria entrar um pouquinho numa fala da Joana de Ângeles aqui, para a gente refletir, tá? Ela fala lá, né, o objetivo essencial da existência humana, do ponto de vista psicológico, na visão junguiana, é facultar ao indivíduo a aquisição da sua totalidade, o estado luminoso, que lhe faculta o perfeito equilíbrio dos polos opostos. Tudo bem? Está no livro Em Busca da Verdade, capítulo 1. Não está bem, né? Porque a gente já percebeu que nós não estamos fazendo isso. O objetivo essencial, você não vive para ganhar dinheiro, para ficar rico, para ter poder, para ter status, para subir na carreira, não é isso. Do ponto de vista psicológico, é para você adquirir a sua totalidade. O que é isso? O estado luminoso. O que é isso também? Que equilibra os polos opostos. O que é isso, Joana? O que essa mulher está querendo falar para nós? Está dando aula de psicologia. Então vamos ler junto aqui, ó. O estado luminoso é um conceito criado pelo filósofo e teólogo alemão Rudolf Otto. Ele diz que é uma experiência profunda e irredutível de conexão com o sagrado, com o transcendental, com o divino. Essa conexão, ela se caracteriza por sentimento de admiração, de fascínio e até temor. Temor não no sentido de medo, mas sabe aquela coisa assim, meu Deus, que coisa grande, coisa enorme. Acho que eu me senti assim, primeira vez que vi o mar. Primeira vez que fui numa praia e vi o mar, eu senti esse fascínio, um pouco disso. Não é o estado luminoso, mas é um pouco desse fascínio aí. Ele fala que isso transcende a razão. Você não consegue explicar com palavras. Eu estou tentando, mas não consigo. Esse Rudolf Otto, ele dedicou a vida dele inteira estudando essa relação do homem com o sagrado. Aí você começa a perceber como a nossa religiosidade é infantil. Como nós somos crianças espirituais na nossa relação com o divino. Porque eu chegar nesse estado luminoso, que o Jung se apropria, coloca na sua obra psicológica, na psicologia analítica, é eu olhar o todo, minha gente. É eu perceber naquela bomba que cai lá em cima de Kiev, e perceber ainda ali a presença de Deus. É eu ver aquela chuva caindo, desmoronando nos morros lá no Rio de Janeiro, ou em Santa Catarina, e eu ainda ver Deus ali. Eu consigo ver isso? Não consigo. Eu estou preocupado, eu estou orando, estou chorando. Meu parente que morre, eu poderia olhar para aquele parente e estar extasiado com o fenômeno da volta ao mundo espiritual, mas eu estou chorando. Isso é o estado luminoso, a conexão profunda. A Joana fala também, ó, ainda lá no capítulo 4, do Em Busca da Verdade, ela fala integrar-se no arquétipo primordial, que é a essência divina nossa. Lembra que nós saímos da essência divina lá do princípio espiritual? Integrar-se nesse arquétipo de novo, nessa essência, sem a perda da própria consciência, sem a perda da individualidade. É o objetivo da vida humana, após vencidas as diferentes etapas orgânicas e psicológicas da evolução. Por que ela fala que sem perda da consciência e da individualidade? É porque tem a teoria panteísta, lembra? Na teoria panteísta, Deus está em tudo e nós somos parte. Então, quando a gente morre, a gente volta para esse todo e perde a individualidade. A Joana está dizendo aqui que nós voltamos para esse todo, mas mantemos a nossa individualidade. Nós somos parte desse todo, mas consciente. Eu sei quem eu sou. E eu sinto o êxtase, a alegria de estar conectado com esse poder maior. É o estado luminoso. Percebe? E pode acontecer comigo desencarnado ou encarnado. Se eu atingo esse estado, eu estou nesse estado. Vamos explorar um pouquinho aqui, ó. O que essa imagem diz para vocês? Aqui é eco, de ecologia, de equilíbrio, de usar os recursos naturais com parcimônia, com respeito, cada um cumprindo o seu papel. Ok?
Quando nós vamos lá e comemos a carninha da vaca, a vaca cumpriu o papel dela. Está tudo certo, não tem problema. Agora, quando eu começo a criar a vaca assim, intensivo, para ficar rico, aí eu estou entrando naquela questão do ego. Eu estou usando os recursos da natureza para satisfazer o meu ego, para acumular muito mais do que eu preciso. Hoje, se nós pegarmos as riquezas do mundo, elas estão concentradas na mão de um percentual muito mínimo da população da Terra. Qual que é o custo disso? É a destruição do nosso habitat. Entende? De onde vem isso? Da falta de consciência de quem nós somos, do que nós estamos fazendo aqui. Eu quero possuir. É o instinto. Eu quero poder, eu quero controlar, eu quero exercer esse poder sobre os outros. Ainda é o instinto falando. Okay? Mas vamos lá, vou explorar um pouquinho a fala da Joana, que já avisaram aqui para mim que é para parar. Ela chama atenção para dois conceitos lá atrás, lembra? Aquisição da sua totalidade, ou estado luminoso. É porque nós temos uma personalidade fragmentária. A nossa psique é fragmentada. Eu tenho o ego, que é o consciente, consciência. Eu tenho o inconsciente. Eu tenho sombras, que são partes da minha psique que eu renego. Vou jogando para o escurinho. Eu tenho um lado feminino, tem um aspecto feminino, tem um aspecto masculino. Está tudo mal resolvido. Se eu viesse aqui totalmente de cor-de-rosa, o que vocês iam achar? Mas a maioria das pessoas fala, nossa, que ridículo, um homem de rosa, né? Eu já criei coragem, estou usando a camisa cor-de-rosa de vez em quando, mas a calça cor-de-rosa e a camisa cor-de-rosa não tive coragem ainda. Por quê? Por que o nosso ânimos no corpo masculino tem que ser tão caracterizado? Por que eu não posso deixar o meu lado feminino falar também? Por que eu renego tanto o meu lado feminino? Estou falando eu ser humano, né? Nós. Então, adquirir a totalidade é eu integrar todos os aspectos fragmentados da minha psique. Ela fala também do equilíbrio dos opostos que a gente consegue quando chega nesse ponto. O que seria esse oposto? Eu vou congelar aqui para poder eu ver minha cola, tá? Senão fica cansativo para vocês aí. Então tá. Então nós falamos que o homem está ainda em processo. Ele não está completo, ele está num processo, então ele vai vivendo essas experiências, e nessas experiências ele vai aprendendo com as consequências. Nós temos um monte de conflitos, nós temos muitas neuroses por conta desses conflitos da nossa psique. A Joana fala que, esse slide aqui, a Estela pediu para mostrar, então eu vou mostrar. Ela fala assim, que o esforço consciente do indivíduo para autopenetrar-se, para autoconhecer-se, como resultado das tensões dos polos ativados pelo interesse da integração, induz o indivíduo a um comportamento gentil, afável, compreensível das dificuldades e limitações de seu próximo. Quando ela fala que na integração dos polos opostos aqui, é porque a gente de fato tem uma tendência de polarizar. Cada experiência nossa no carreiro orgânico, né, na nossa vida orgânica, ela possibilita inúmeras experiências nesse sentido. Vai possibilitando que a gente conquiste mais conhecimento, melhor capacidade para desenvolver os nossos sentimentos, aumentando a habilidade para se entender e para compreender as demais criaturas e amar-se amando. A Joana fala isso lá no Em Busca da Verdade. Tem outras citações maravilhosas do homem integral também, mas sempre nesse sentido. E ela vai falar que a gente tem que o tempo todo buscar o equilíbrio dos polos opostos. Buscar trazer para a consciência aquilo que está no nosso inconsciente, que está na nossa sombra e integrar. Não é negar. É integrar. É eu me conhecer para aceitar e me esforçando para mudar aos poucos. Também não é aquele, né, de chutar o pau da barraca. Não, eu sou assim mesmo e acabou. Não. Eu ainda sou assim, mas estou me esforçando para mudar. E observando nas reações. Toda hora a gente tem uma reação e eu preciso observar. Por que eu estou tendo essa reação? Vocês acham que eu fiquei tranquilo quando fui convidado para essa palestra? Eu fiquei nervoso pra caramba. Mas por que eu fiquei nervoso? Eu faço palestra toda hora.
Aí dentro do assunto eu fiquei, o que está ativando em mim isso? Qual aspecto da minha psique que está sendo ativado agora com esse desafio? Por quê? Então todas as oportunidades que nós temos na relação nossa com o próximo, com o nosso papel, possibilita a gente ter esse olhar e se conhecer. Então o Jung ele fala que o ser humano ele é possuidor de uma estrutura bipolar. E ele está o tempo todo agindo sobre esses dois estados. Daí essa polaridade que a gente vê hoje em todos os sentidos, né? Certo, errado, feio, bonito, noite, dia, ânimos, ânima, ou seja, masculino e feminino, esquerda, direita. O tempo todo nós estamos nos posicionando. E qual que deve ser o correto aqui? Eu vi uma figurinha que mostra bem isso. Quer ver? Voltando naquela slide da Joana, ela fala, né, o esforço consciente do indivíduo para autopenetrar-se, autoconhecer-se, como resultado das tensões dos polos ativados, essa polaridade, uma coisa ou outra, sempre. Veja que a gente está sempre num extremo ou no outro, ou eu sou isso ou eu sou aquilo, ou eu torço para A ou para B, em todos os aspectos da vida, tá, gente? Ela fala que quando eu faço esse esforço, eu vou começar a desenvolver esse comportamento gentil, afável, compreensível das dificuldades e limitações do meu próximo. E aí, qual que é a figura que eu queria mostrar? Isso aqui, ó. Tem certo e tem errado? Por que a gente está se matando então? O equilíbrio, meus amigos, é olhar o todo e ver que todo mundo tem razão, dependendo do ponto de vista que ele estiver olhando. Eu posso olhar para mim e aceitar a minha feminilidade. Você pode olhar para você e aceitar a sua masculinidade. Você não precisa negar. Eu sou delicado, eu sou suave, eu sou isso, aquilo. Está tudo bem, não tem problema. É buscar o equilíbrio. Olhar com equilíbrio, entende? Uma pessoa que está com a sua psique totalmente integrada, que ela chega nesse ponto de adquirir a sua totalidade, de se integrar com a essência divina, ela vê o todo. Porque tudo é de Deus, gente, todos os estados. Inclusive as bobagens que a gente faz, Deus permite, porque é através dela que a gente aprende. E sempre tem consequências positivas, não tem como errar. Agora, né, a gente vai sofrendo as consequências das nossas ações, e através dessas consequências eu preciso pensar. Às vezes eu estou num conflito tão grande entre a minha consciência e o meu inconsciente, as minhas limitações, a minha sombra, que eu começo a desenvolver essas neuroses. Ansiedade, depressão, outros problemas, transtorno de personalidade. Às vezes a pessoa reencarna tão perturbada que ela desenvolve um transtorno de personalidade. Está tudo bem, ela está num processo de tratamento. Ainda assim, ela está num processo de tratamento. Uma amiga minha falou, meu filho é esquizofrênico. Descobri que ele agora com 18 anos foi diagnosticado com esquizofrenia. Está num processo de cura. Ela olha com aquela, né, de certa forma, meu Deus, meu filho, eu queria tanto, esperava tanto dele, é esquizofrênico. Está limitado. Por quê? Porque está pensando nessa encarnação. Se ela olhar a finalidade da encarnação, ela vai perceber que está tudo certo. Ele está num processo de tratamento. Daqui a pouco passa essa vida, daqui a pouco ele sai da esquizofrenia e vai reencarnar num outro corpo, numa outra condição, com um aprendizado enorme que ele vai adquirir. Se não for assim, não tem problema, repete outra, e quantas vezes nós somos infinitos. Somos imortais, a nossa vida não acaba nunca. Daqui a 1 milhão, 10 milhões de anos nós estamos existindo. Agora, em que ponto nós estaremos nesse processo? Será que nós teremos atingido esse estado luminoso, essa conexão com o divino? Teremos voltado para a nossa essência? Estou ali conectado com Deus, sabendo quem eu sou? Extasiado com a sabedoria de Deus, compreendendo tudo? Quando Jesus, no alto da cruz, falava, desça daí, você não é o Salvador? Chame seus anjos para tirar você daí. O que ele fala? Pai, perdoa. Eles não sabem o que estão fazendo. Tem umas pessoas que são muito ainda nessa infantilidade, falam, se eles soubessem quem era Jesus, não é por isso. Eles não sabem o que estão fazendo mesmo. Eles estão vivendo a vida aqui, achando que o poderoso é Roma, é César, é Pilatos, é Caifás.
poder humano. E ele não, ele estava conectado com o todo. Ele estava olhando para nós e vendo todo aquele poderio humano lutando contra ele ali. Inclusive aqueles que cumpriam ordens, que eram soldados, eram crianças espirituais. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Quando é que a gente vai olhar para o nosso inimigo assim? Quando é que a gente vai receber aquele que nos faz o mal, que nos agride dessa forma? Entendendo que ele é um instrumento para que eu olhe para mim e cresça. Mas esse é assunto para a Super Estela. Eu vou passar para ela, então, para ela dar a sequência aqui, tá? Eu caí do telhado, essa mão tá meio parada. É bom. Boa noite a todos. Agradecemos pelo convite e dando sequência então à fala, nesse processo de individuação do espírito, quem é o nosso guia? O Mestre Jesus. E ele nos passou a recomendação para conseguir atingir esse estado do sede perfeitos, esse estado luminoso. Qual a orientação dele? Quando foi questionado entre os mandamentos qual que era o mais importante, o que ele diz? Ele diz que são 2 mandamentos, ele resume todos os 10, toda a lei e os profetas em 2 falas. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a esse. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. É interessante que nós já ouvimos tantas vezes essa fala, e a gente esquece que Jesus falou que ali resumiu tudo. Tudo. Então, quanta coisa a gente pode tirar dessas frases, dessa fala? O primeiro que me chama a atenção é ele dizer que o segundo é semelhante ao primeiro. Então, se nós amamos as criaturas de Deus, que somos nós e os nossos irmãos, o nosso próximo, nós estamos amando a Deus, porque Ele está integrado a nós, Ele faz parte da nossa essência. E por isso que essa questão do autoconhecimento, para você poder amar a si mesmo, você precisa se conhecer, você precisa saber quem você é e se amar como um todo. Eu vou usar aqui uma figura, uma analogia, a do jarro, deixa eu só voltar aqui, a do jarro rachado. A Ana Teresa Camesmi é uma palestrante espírita, psicóloga, e eu escutei essa palestra dela sobre o auto-amor no YouTube mesmo. Ela fez lá na Federação Espírita de Goiás, no Congresso Espírita, e nunca me saiu da mente essa comparação que ela faz com o jarro partido. É como se nós, com as nossas imperfeições, nossas limitações, a nossa falta de auto-amor e de amor próprio, fôssemos, imagina um jarro como esse, um jarro de água, cheio de rachaduras, de buracos, e o amor divino fosse uma fonte de água jorrando o tempo todo, uma água fresca, uma água pura, uma água que sacia a sede. Mas nós somos esse vaso rachado, então essa água entra e ela sai, ela não nos plenifica, a gente não sente esse amor divino, ele não nos sustenta, porque a gente está cheio de rachadura. E o que é que a gente precisa fazer? A gente precisa olhar, identificar onde estão as rachaduras, e a cola que vai restaurar esse vaso,
os pedaços, as rachaduras que vai fechar é o amor. O amor divino que vai nos sustentar, o nosso alto amor e também o amor do próximo nos ajuda nesse processo. A gente vai olhando, identificando as rachaduras e se amando como na nossa plenitude, com as nossas ambiguidades, com as nossas imperfeições, com a nossa história, com as nossas escolhas, mesmo que erradas. A gente se ama e esse amor vai fazendo com que essas rachaduras se preencham, esse vaso se torne inteiro e o amor de Deus então consegue nos preencher, nos plenificar. E esse vaso pode servir para saciar a sede das outras pessoas. Aí você vai cumprir o amar ao próximo como a si mesmo. O si mesmo é o parâmetro. Sem se amar, você não consegue amar o outro. Então, essa analogia é muito interessante, que eu me planificando, eu consigo ajudar o outro. Eu me amando, eu consigo amar o outro. Mas será que a gente precisa ser perfeito para conseguir ajudar o próximo? Aí me vem uma outra parábola, uma outra lenda, que é a do jarro partido também. Não sei se vocês conhecem, mas é um homem que vai buscar água para um servo, vai buscar água para o seu senhor todos os dias. Ele vai com 2 jarros, um de cada lado da estrada. Ele vai andando e um jarro tem uma rachadura e o outro não. Então ele vai até o poço, enche de água e vai caminhando na volta. Quando ele chega na casa do Senhor para saciar a sede da família, aquele jarro rachado está pela metade a água. E ele faz isso por muitos meses. Até que chega um dia que o jarro vai desabafar com ele e fala: olha, eu fico muito triste porque eu não consigo saciar, eu chego com a metade, você me enche inteiro, eu chego na metade por causa dessa maldita rachadura. E o que acontece? O servo então fala para ele que ele, percebendo aquela rachadura que ele tinha, ele semeou flores por aquele caminho, e se ele olhar, o lado dele está todo florido, o lado que ele percorreu lá derrubando água está todo florido. Então ele não estava servindo tanto ao mesmo propósito como outro jarro inteiro, mas ele estava servindo a outro propósito, florescendo, frutificando ali, embelezando, perfumando o caminho de quem passasse. Então a gente não precisa ser perfeito para estar cumprindo o nosso papel, auxiliando a sociedade onde nós estivermos. Mas a gente precisa estar atento a essas rachaduras e estar nos preenchendo com alto amor para que a gente possa fazer ainda mais, fazer outras missões, cumprir outros papéis no universo. E o autoconhecimento, ele é muito importante não só para a doutrina espírita, ele é o motor da filosofia. Se nós formos ver os filósofos precursores do espiritismo, Sócrates, Platão, Aristóteles, todos eles se debruçaram sobre esse conhecimento. E as frases são interessantíssimas: o conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Não foi Sócrates quem criou o conhece-te a ti mesmo, mas ele levou isso para a vida dele, como uma grande proposta. Aristóteles dizia que conhecer a si mesmo é o começo de toda a sabedoria. E essa outra frase muito interessante do poeta Píndaro, poeta grego: ser quem és, sabendo, ou então ainda torna-te quem tu és. É uma frase tão profunda que só mesmo um poeta consegue colocar em poucas palavras: torna-te quem tu és. Olha só, será que eu sou? Eu já me tornei quem eu sou? É esse processo de individuação, esse torna-te quem tu és. Tudo que você tem a possibilidade de ser. Mas como o meu pai falou, o nosso ser, ele é um ser extremamente complexo. Nós trazemos em nós naturezas animais, natureza angelical, natureza divina. Nós temos os polos feminino, masculino, naturezas opostas em vários campos. Como conhecer todas essas camadas, todas essas pétalas? A doutrina nos dá a resposta na questão 919, que é outra muito conhecida nossa, mas se eu for fazer uma enquete aqui: quem todas as noites passa em revista o que fez durante o dia, como é proposto todas as noites? Quem faz isso? Levanta a mão. Uma vez por semana, pelo menos. Só uma vez por semana. Sim?
Faz o quê? O que o Santo Agostinho nos propõe na questão 919 do Livro dos Espíritos. Ah, Estela, que questão é essa? Você está falando como se a gente soubesse. Vamos ver. Além de todas essas camadas do ser, do espírito, a gente tem as reminiscências de vidas passadas, tudo isso está aqui, dentro de nós. Como que eu vou conhecer? Kardec queria saber exatamente isso. Então ele fez uma pergunta excelente, ele fala: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal? E meu pai falou, o nosso propósito nessa vida, o propósito da encarnação é evoluir. Como que eu faço isso? Mas Kardec queria saber o meio prático, e não só qualquer meio prático, o mais eficaz ele queria saber, para se melhorar e resistir à atração do mal que poderia atrasar essa nossa melhoria. E Santo Agostinho responde: um sábio da antiguidade vou-lo disse, conhece-te a ti mesmo. E não era nem Sócrates, era anterior a Sócrates, porque essa frase estava inscrita no templo de Delfos e o templo de Apolo, e Sócrates a viu lá e tomou para si. Então é muito antigo esse dizer. Aí Kardec fala: nós conhecemos toda a sabedoria dessa máxima, mas a dificuldade está exatamente em cada um se conhecer. Qual que é o meio de conseguir se conhecer? E Santo Agostinho responde: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo. O que ele perguntava? Ele dá várias sugestões de perguntas que a gente pode fazer. Hoje em dia, com isso aqui, a gente às vezes dorme assistindo série, dorme com a TV ligada, dorme, mas a gente não dorme olhando para si mesmo. E Santo Agostinho puxa a nossa orelha e fala: vocês estão aí para quê? Passou o tempo da vida, fala: não tenho tempo, mas você tem tempo então para quê? Se esse é o objetivo da sua vida, é se melhorar. Não é verdade? Então, para que você está tendo tempo? Vamos chegar do lado de lá e pensar: o que eu fiz? Se eu não tinha tempo de fazer essa autoanálise. Mas olha as perguntas que ele faz. Eu só coloquei aqui, Santo Agostinho sugere, ele transformei em pergunta. Faltei algum dever? Que às vezes não é algo que a gente fez de mal, é algo que a gente deixou de fazer. Alguém tem motivo para se queixar de mim? O que eu fiz de bem hoje? O que eu fiz de mal? Ele fala assim de forma bem simples, né? De forma geral. Por que eu tive determinada atitude em tal situação? Qual que era meu objetivo por trás dessa atitude? Daí ele fala: se fosse outra pessoa fazendo, será que eu ia censurar nela? Eu ia achar ruim? Eu ia achar errado? É uma boa forma da gente ver se aquilo é bom ou ruim para mim e para a sociedade. Há algo que eu fiz e que eu não gostaria que as pessoas soubessem que eu fiz? Eu queria guardar segredo? Se eu desencarnasse nessa noite, esse fosse meu último dia, como que eu me sentiria com relação a ele? Como que eu iria entrar do lado de lá, no mundo espiritual? Eu fiz algo contra Deus? Fiz algo contra alguém? Fiz algo contra mim mesmo? E eu fiquei pensando: o que seria fazer algo contra Deus? Né? Eu não sei. Talvez algo contra nós e contra o nosso próximo, seja contra Deus também, contra as leis divinas, né? Então, outras ferramentas que ele ainda dá nessa resposta, ele diz que a gente pode imaginar, então, outra pessoa tendo aquela atitude para a gente avaliar se ela é boa ou se ela é ruim. Se for uma pessoa que você não gosta, melhor ainda, porque geralmente a gente julga, a gente acha ruim a pessoa que a gente não gosta muito, qualquer coisa, ela olha para o lado e a gente fala: olhou errado, não devia estar olhando. Então, se você está na dúvida sobre o que você fez, imagina essa pessoa que você não gosta muito, se ela tivesse feito igualzinho, o que você ia pensar dela? Aí ele também diz para você perguntar para essa pessoa, alguém que não gosta de você, o que ela acha sobre você, pegar informações. Não quer dizer que ela esteja certa, que a visão dela esteja certa, mas você vai ter um outro ponto de vista e vai acrescentar aquilo às suas reflexões. Porque é muito importante a gente pontuar que esse processo de individuação, ele é um processo constante, nós estamos nos transformando o tempo todo. Não vai chegar um momento que a gente vai ter a verdade. São verdades transitórias, vocês entendem o que eu estou falando? Então esse é um exercício a ser feito sempre, porque amanhã eu já vou estar um pouquinho diferente de hoje, e assim a gente vai se olhando, se verificando, se analisando. Aí Santo Agostinho diz assim, que Deus muitas vezes coloca do nosso lado os inimigos como um espelho, a fim de que sejais advertidos com mais franqueza do que o faria um amigo. E um espelho também por causa das projeções que a gente faz, como a gente vai conversar ali mais para frente. Ele sugere que a gente faça então esse balanço moral do dia.
E aqui eu destaquei esse ponto, porque é natural que a gente dê ênfase para o negativo. Vocês concordam comigo? Às vezes você fica negando de fazer essa autoanálise porque você acha que vai só ficar pensando coisas ruins que você fez. E não é. A gente tem que valorizar tudo que a gente fez de bom. Por exemplo, na maternidade ou na paternidade, é o dia inteiro a gente correndo, assim, dando o nosso máximo para que aquela criança sobreviva, aquele ser simplesmente sobreviva, assim, alimentando, cuidando, limpando, daí deu uma birra. É tanta coisa que você lidou e você fala, mas eu não fiz nada do que eu tinha planejado hoje, a louça tá lá para lavar, a roupa. Então a gente tem que fazer esse balanço pesando as coisas positivas que você deu conta, aquilo que você fez, aquele momento que você respirou e ao invés de gritar, você conseguiu falar de outra forma. Então é mais um desafio para a gente pensar nesse momento de análise as coisas positivas também. E Santo Agostinho dá a dica, em espírito, né? Ele fala, formulai, pois, de vós para convosco questões nítidas e precisas, e não temais multiplicá-las. Então pergunta, por que isso? Por quê? Será que é mesmo? Para você realmente olhar, porque nós somos seres absolutamente complexos. Justo é que se gastem alguns minutos para conquistar uma felicidade eterna. Toda vez que eu leio isso, eu me sinto muito cobrada, porque realmente são alguns minutos, é um pequeno momento, né? O que eu estou fazendo ao invés disso? Aí aqui eu queria trazer uma curiosidade, que é, quem já leu o livro Confissões, de Santo Agostinho, ele escreveu Encarnado. Nesse livro, eu também não li inteiro, né? Eu vi alguns trechos que me chamaram bastante atenção, mas ele faz um resgate de toda a encarnação dele, desde a infância. E é interessante ver que ele fazia perguntas. E ele dialogava com Deus. Então ele falava, Senhor, quando eu era criança e tinha vontade de fazer isso, quando eu roubei aquele pão, fiz isso, roubei aquela fruta, acho que era pera que ele roubou, o que estava por trás desse meu ato? Qual que era meu objetivo? Ele vai dialogando com Deus através de perguntas. Exatamente o que ele sugere que a gente faça, né? Depois de desencarnado, ele volta para dar essas dicas. E um outro ponto interessante é que ele conta que ele narra que lia Aristóteles, lia os filósofos, né? Todos aqueles que têm a ver com essa resposta do Livro dos Espíritos. Achei isso muito, muito curioso. E também que ele adorava, que ele tinha uma grande predileção pelos textos de Paulo no Evangelho. Quando ele conheceu o Evangelho, Paulo chamou a atenção dele. E eu me lembro de Paulo dizendo assim, o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero, esse ainda faço. E não é isso que a gente está tentando nessa busca dele, até nesse livro Confissões. Santo Agostinho, ele teve uma vida uma vida mundana antes de se converter. Então ele não, diferentemente de Paulo, que sempre foi muito regrado, ele tinha memórias dos prazeres da vida, da carne, ele tinha sonhos. Então ele precisou fazer um grande esforço para lutar contra essa natureza material. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Por isso que ele é um excelente conselheiro para a gente. Ele fez isso nele mesmo, ele se reformou, conseguiu se superar. Então a gente tem que dar uma atenção maior para a questão 919. E aqui a gente vai dizer assim, ó, que amar o próximo, estar em relações sociais, em relações com o próximo, nos auxilia a nos conhecer melhor. E nos conhecendo melhor, o autoconhecimento nos auxilia a realmente amar o próximo. A gente vai entender isso um pouquinho melhor. Então eu vou dar um exemplo aqui, tá? Aqui a ideia era a gente tentar responder, mas eu quero só para a gente ver quantas respostas existem. Ó. No trabalho, uma situação do cotidiano. No trabalho, você esbarrou na xícara preferida do colega. Ela caiu e se quebrou. Sua reação na hora foi dizer, mas também quem que deixa a xícara assim tão na beirada da mesa? O que vocês acham que está por trás dessa fala? 1, desejo de alertar o colega. 2, vergonha. Ou 3, orgulho. Se fosse vocês analisando, levanta a mão, faz assim, quem acha que é 1, 2 ou 3, só para a gente interagir, acordar. Vamos ver. 3, a maioria acha que é 3. Então, olha só quantas perguntas que a gente pode fazer. Digamos que seja o orgulho. O que eu estava me importando? Era com a opinião dos outros? Eu não queria assumir a minha responsabilidade? Será que eu não queria parecer desastrado? Eu não queria ter que comprar uma xícara para o colega? Eu não queria... O que me levou a ter essa fala? Então, de uma situação tão pequena, a gente pode desdobrar
e identificar, chegar lá na raiz de tudo, que é o nosso orgulho. Fala, poxa, eu ainda sou orgulhoso. A próxima vez que alguma coisa parecida acontecer, eu vou continuar sendo orgulhoso. Não é porque eu vi que eu deixei de ser, mas talvez não, eu vou segurar minha vontade de falar, porque eu já vou ter percebido que essa fala não vai contribuir com nada, talvez meu colega vai se sentir culpado, alguém. E isso no dia a dia é muito comum a gente fazer com a esposa, com o marido. Nossa, essa louça, esse não sei o quê, porque você chegou e quebrou lá. Quebrou um copo, mas também eu tanto de louça na pia, eu não consigo nem passar. E a gente faz isso e machuca o outro, que se sente mal porque não conseguiu lavar, não deu conta. E foi por que eu falei? Porque eu não consegui simplesmente ali recolher. Se acontecer algo parecido, eu vou continuar sendo orgulhoso, continuar tendo a vontade de falar, mas a minha forma de manifestar isso para o outro vai ser de forma mais serena, para não machucar. Então isso é aceitar a sua sombra, é você verificar o que você tem que você não estava vendo, mas não quer dizer soltar os cachorros no outro porque eu sou orgulhoso mesmo. Não, eu vou dosar como esse orgulho vai aparecer. Eu vou estar consciente dele, mas não vou deixar com que ele machuque as pessoas ao meu redor. Outra situação. Você viu uma notícia sobre atos de violência contra um cão. O seu comentário online foi: quem fez isso merecia morrer de forma lenta e cruel. O que está por trás desse comentário, vocês acham? A nossa noção da lei de justiça divina, uma agressividade ali inconsciente, ou o nosso amor pelos animais, que está guiando essa nossa resposta? O que vocês acham? 2. A gente poderia colocar várias questões aqui. Poderia dizer que foi a forma como a gente aprendeu, poderia dizer que o nosso meio normaliza esse tipo de fala, de comentário. Pena de morte. Vocês veem isso na internet, no WhatsApp? A gente, às vezes, quando vê, está falando algo assim mesmo. Olha a agressividade que existe em nós. Aquela pessoa foi capaz de matar um cão e eu sou capaz de matar alguém, ou pelo menos desejar a morte de alguém. Quem é pior? Né? Então, vocês percebem que a situação do dia a dia faz a gente olhar e perceber coisas em nós que eu não sabia que estavam ali. Outro exemplo, você pegou o celular do seu cônjuge escondido para ler as mensagens procurando se tinha algo comprometedor. O que está por trás desse comportamento? 1. A ilusão do controle. 2. Um sentimento de autopreservação, uma necessidade de autopreservação, ou amor pela sua família, está querendo preservar a sua família e por isso você teve esse comportamento. O que vocês acham? Insegurança. O que mais? Pode ter muita coisa aqui por trás, traumas, de traições, medo, né, de ser abandonado, medo daquela família de ser destruída. Então você acha que, pelo menos você saber, você vai conseguir tomar alguma atitude. Tem tantas coisas por trás e tantas coisas que esse comportamento diz sobre nós. Não, mas o importante é o que vai dizer sobre o meu marido. Não é o que diz sobre o seu marido. Ele vai responder pelas consequências dele. A sua esposa vai responder pelas escolhas dela, né? Não pelas consequências, pelas escolhas. Mas olha quantas coisas a gente pode tirar da nossa vontade, que seja a vontade de pegar o celular para olhar, né? Talvez a gente não fez, mas por que eu tive vontade? O que isso demonstra sobre mim? Outro exemplo, seu filho gritou com você na frente de outros familiares e você deu um tapa na boca dele. O que está por trás desse ato? 1. Amor pelo filho. 2. Orgulho. 3. Traumas do passado. Esse é mais difícil. O que vocês acham? A maioria, vamos ver. Levanta assim para a gente ver. Alguns 3, outros 2. Alguém consegue pensar em outra explicação? A agressividade que a gente ainda traz. Insegurança de não saber como educar. Culpa. Cansaço. Muitas vezes aqui quando eu pensei nesse exemplo, eu pensei que era realmente um orgulho, que assim, as pessoas não podem pensar que o meu filho fala isso para mim, eu não posso deixar o meu filho falar, né? Então, a gente às vezes fala assim, eu estou no comando, aquela vontade, o desejo de dominar, né? De mostrar que você que está no comando. E aqui, só fazendo um parênteses, eu estou agora mais dedicada à minha maternidade, né? Estou em licença maternidade com o meu pequenininho, que está com quase 60 dias, a minha outra tem 1 ano e 9 meses. Então, é uma correria, né? Embaixo de 2 anos. 2 under 2, eles falam em inglês, né? E ali a gente descobre muitas coisas na maternidade, no relacionamento em família, principalmente,
em que a gente é quem a gente realmente é, a gente se mostra como é, nós nos descobrimos forças, descobrimos capacidades que a gente não imaginava que tinha e descobrimos também agressividade, violência, desejo de vingança, às vezes, contra o próprio filho, né? Que ele fala uma coisa, ele te deu um chute lá, ou jogou uma bola em você, ai, ai, e vai um tapa assim, esse tom de voz, assim, ai, ai, com certeza não é para educar, é vingança. E a gente tem isso dentro de nós, e a gente não imagina. Tem um livro muito interessante, A Maternidade e o Encontro com a Própria Sombra, bastante profundo, vale a pena procurar. Mas assim, hoje mesmo, à tarde, eu querendo que a minha filha dormisse, ela não dormia por nada. E aí eu fiquei, por que me irrita quando ela não cumpre o meu cronograma? Quem sou eu para achar que as coisas têm que ser no meu tempo? Que a vida tem que correr no meu tempo, as coisas têm que acontecer da forma como eu quero? Por que ela não está querendo dormir naquele momento? O que ela quer fazer? Qual que é o interesse dela, a vontade dela? Aí também, ao mesmo tempo, observando os nossos filhos, eu acho que esse amor materno, amor paterno, ajuda a gente a entender melhor o amor divino. E o amor divino, esse entendimento nos auxilia também no amor ao próximo. Eu vou dar um exemplo, tá? Então, ela estava lá bem irredutível, que queria uma roupa tal específica para dormir, e não achava a roupa, ela se jogava no chão, assim, e aquilo era tão importante para ela. E quando a gente achou a roupa e falou, olha, esse aqui tal, aquilo era tão legal, a alegria que ela tinha, uma coisa pequena que não tinha importância nenhuma, e também as regras sem sentido nenhum que ela cria na cabeça dela, que ela tem uma rigidez cognitiva às vezes, as regrinhas que ela cria e que geram tanto sofrimento para ela, eu fico olhando de fora e pensando, meu Deus, para quê? Por que ser assim? Para quê? Mas ao mesmo tempo eu falo, é a fase, é os 2 anos, é assim mesmo. Então eu imagino que Deus é assim com a gente. De outro é diferente, mas assim, aquela ilusão de que ela tá no controle, né? Se eu falo assim, ó, tem que colocar o pijama, ela não. Eu falo, você quer o pijama rosa ou azul? O azul, ela tá com aquela noção, ilusão de que ela que tá controlando a vidinha dela, de que ela tem uma escolha muito grande. Por que eu tô falando tudo isso? Porque Deus deve ser assim, vendo a gente aqui, achando que está no controle de tudo, que está sabendo. Ele fica olhando a gente pensando, nossa, que lindo, né? Que amorzinho. É aquele mesmo amor que eu tenho por ela, e identifico a fase que ela está passando e sei que isso vai passar e que logo ela vai estar com outros desafios, outras conquistas, outras dificuldades. Então, essa é outra forma da gente. A gente não precisa passar pela dor ou viver a experiência. Nesse momento de autoanálise, a gente pode passar em revista no dia de situações que você viu outras pessoas vivendo. Então, o seu filho lá dando uma birra pode te ensinar grandes lições. Alguém sendo tomado pelo vício dos alimentos, alguém que desencarnou em decorrência de uma escolha, aquilo tudo, essa relação com o próximo pode te trazer informações sobre você, sobre suas vontades, para você tomar decisões diferentes, ou decisões específicas. Então, olha como é válido esse nosso intercâmbio. Mais um exemplo. Seu amigo te contou algo e pediu descrição, mas você, em certa oportunidade, utilizou aquela informação para fazer piada na roda de amigos. O que está por trás dessa escolha? Uma descontração, um momento de descontração, desrespeito ou uma necessidade de poder? Desrespeito? Eu acho que é necessidade de poder. A gente tem umas bobeiras, gente, que é meio que do animal lá do se impor. E você quer mostrar, você quer ser um engraçadão, você quer que as pessoas... E às vezes a gente fala umas coisas e depois você fala, meu Deus do céu, por que eu falei isso? Por que eu fiz isso com a pessoa? E é isso que é a gente ter um momento de autoanálise. É para você deixar de ter esses arroubos, essas escolhas assim, impensadas. A próxima vez que você for falar, você vai falar, meu Deus, olha aqui eu tentando ter um poder, ter um status, ser visto como engraçado, às custas do amigo, né? Do segredo. Gente, vale a pena a gente avaliar por que eu estou provocando meu cônjuge, por que eu estou compartilhando informações privadas que alguém me passou, por que às vezes eu estou querendo dar um gelo na pessoa, fazer o tratamento de silêncio, por que eu sinto raiva quando me apontam um defeito, por que eu me desanimo diante das dificuldades, às vezes, a raiva quando as pessoas não cumprem o meu cronograma, não agem como eu gostaria.
Tudo isso são perguntas para a gente fazer, pensamentos, situações, sentimentos que nos ajudam a nos conhecer. Isso tudo foi mostrando como as relações com o próximo podem ajudar o nosso autoconhecimento. Agora a gente vai ver como o nosso autoconhecimento pode nos ajudar a amar o próximo. De que forma? Fazendo com que a gente crie, surja em nós a indulgência com as faltas alheias. Amar o próximo é ser caridoso. E segundo a doutrina espírita, caridade é benevolência para com todos, indulgência para com os erros, né? E perdão das ofensas. O BIP. Benevolência, indulgência, perdão. Quando eu consigo perceber tantas falhas, tantas dificuldades em mim que eu não estava enxergando, o outro tem aquela atitude, eu falo, opa, eu não sou tão diferente dele. Quem sou eu para julgar? Quem sou eu para condenar? Quem sou eu para querer a morte daquela pessoa, para desejar o mal para ela? Então essa indulgência vai crescendo em mim, conforme eu me conheço. E Jesus é o nosso maior exemplo de compreensão, né? Que estava lá na cruz, depois de sofrer tudo aquilo, ele fala, perdoa, porque ele realmente entende a natureza humana. Quando a gente não é indulgente, não é que Deus vai nos punir, a gente vai sofrer as consequências disso, porque a gente também não vai ser indulgente com os nossos próprios defeitos, a gente vai ser muito rigoroso. E nós vemos isso na reunião mediúnica. Como assim, Estela? Chegam lá os obsessores, os espíritos querendo vingar traumas do passado que aconteceram com eles estão lá querendo vingar, e fala, essa pessoa é ruim, ela merece ser esquartejada e morrer, e se suicidar, e vai, ele está falando com muita raiva, muito ódio. Quando ele conta o que ele passou, ele chora, ele realmente foi algo bem terrível, mas quando ele vê, através da regressão que é feita na reunião mediúnica, ele percebe qual foi a causa daquele sofrimento que ele passou, então o que ele fez para estar sofrendo daquela forma, na outra vida, muitas vezes quando ele cai em si, ele entra em surto, porque daí ele fica desejando todas aquelas coisas ruins para ele mesmo, entenderam? Ele estava sendo tão rigoroso, quando ele percebe que é ele fala, não, eu sou um monstro, eu sou um verme, eu mereço ficar aqui para sempre, queimando e não sei o quê. Aí a gente fala, não, porque Deus é amor, ele é justiça, mas ele também é amor, todos nós temos uma nova chance, uma nova oportunidade. Aí, o que eu estou dizendo é que ser indulgente com as faltas alheias nos ajuda a sofrer menos também, com as nossas próprias faltas. O autoconhecimento evita as projeções. Então, às vezes, a gente está vendo as coisas ruins do outro, e na verdade não é do outro, é seu. A gente vai ver um texto do Fonte Viva, um trechinho, para entender isso melhor. Conhecendo as nossas dificuldades, a gente evita situações conflituosas. Então, se eu percebo que eu tenho uma dificuldade na questão sexual e uma grande vontade de trair meu cônjuge, eu, às vezes, vou evitar certas interações, certas possibilidades de queda, porque eu conheço aquilo em mim. Então, eu vou evitar algumas situações. Ao mesmo tempo, permite eu enxergar as potencialidades que eu tenho e usá-las para o bem. Se eu percebo que eu tenho essa habilidade, essa capacidade, e vou cumprir aqui o meu papel de florir por onde eu estiver. Se eu não estiver consciente nesse processo, não estiver olhando para mim mesmo, eu não vou enxergar o meu lado bom, nem o ruim, nem o bom. Ao mesmo tempo, esse processo de autoconhecimento, a gente sempre precisa pedir auxílio da espiritualidade para nos ajudar a enxergar com clareza. Isso melhora a nossa conexão com os espíritos amigos que querem nos ajudar, a nossa conexão com Deus, com a nossa essência divina. Então, e tudo isso nos ajuda a amar o próximo também, porque a gente vai desenvolver o olhar divino para com as faltas alheias, que é esse olhar de piedade, de esperança, de ajuda, enfim. Aqui é esse trechinho do livro Fonte Viva, que Emmanuel fala assim, o homem enxerga sempre através da visão interior. Com as cores que usa por dentro, julga os aspectos de fora. Pelo que ele sente, ele examina os sentimentos alheios. Aí, então eu lembrei daquela história da janela, que o cara falava, nossa, a vizinha não lava roupa, foi lá no outro dia e falou, nossa, tá limpinha as roupas dela. E o marido falou, eu que limpei a nossa janela, né? Tava amarelado por causa da janela que estava suja, não era a roupa que estava suja, que estava pendurada. E ele fala, Emmanuel, continuando, quando a sombra vagueia na nossa mente, a gente só vislumbra a sombra em toda parte. Aí ele fala, quando você vê um casal lá, que
junto das manifestações do amor mais puro, a gente acha alucinações carnais. Ele está com ela porque ela é bonita, está com ele porque ele é bonito. Se a gente encontra um companheiro trajado com louvável apuro, nossa, olha que vaidoso ele. O amigo, o vizinho que está economizando e está com mais dinheiro, está com uma situação melhor, a gente fala, ele está roubando, deve estar fazendo alguma coisa de errado. Por quê? Não quer dizer que ele está fazendo isso. Muitas vezes está falando mais de nós do que do vizinho. Então vale a pena, os pensamentos que eu estou tendo sobre os outros, o que isso diz sobre mim? Quais conteúdos eu trago dentro de mim que estão me fazendo visualizar isso? E aqui eu me lembro umas férias que eu fiquei na casa da minha avó, e a minha tia tinha muita rixa, assim, dificuldade de convivência. Aí minha avó falou uma frase, eu vi que minha tia ficou bem calada, depois que minha avó falou, ela falou, olha só o jeito que ela fala comigo, me desrespeita. E eu fiquei assim, gente, eu não vi nada disso, não enxerguei. Então aquilo que a gente traz, que as nossas experiências, as nossas dificuldades, torna a nossa vida muito mais difícil, no sentido de que você vê coisa onde não tem. Então, esse processo de autoconhecimento vai fazer você parar e pensar, será que ela falou mesmo ou eu enxerguei algo onde não tinha? E vai evitar um grande sofrimento, ao invés de passar a manhã toda de bico, né, emburrado, você pensar, acho que ela não queria dizer isso não. E para concluir, então, eu trouxe essa frase do poeta Khalil Gibran, o livro O Profeta, que é muito, muito profundo, e os poetas são capazes de falar em palavras simples, trazer grandes lições. Sobre o autoconhecimento. A alma não percorre uma linha, nem cresce como um caniço. A alma desvenda-se a si própria como um lótus de incontáveis pétalas. Então, o nosso convite para vocês, com essa fala, com essa oportunidade da jornada doutrinária, é de que Jesus possa renovar o nosso ânimo nessa busca por nós mesmos, que nesse processo de desabrochar, a gente possa espalhar beleza, espalhar perfume, deixando atrás de nós um rastro, né, um caminho florido, com a inspiração do alto, dos bons espíritos, nos auxiliando a encontrar o melhor de nós e a abraçar o que há de pior e que pode ser usado também de alguma forma para o bem. Essa então é a nossa mensagem. E como estamos falando de amor, eu queria agradecer a todos pela atenção e agradecer a meu pai pela oportunidade de conhecer essa doutrina maravilhosa que me dá tanto sustento, tanto alento, tantas informações tão consoladoras. Então, uma foto nossa, né, há alguns anos. E para a gente concluir mesmo, antes de passar para as perguntas, eu queria chamar o Matheus Catani para a gente cantar algumas músicas, se tiver tempo, talvez uma música só. Não tem tempo. Vamos cantar então, Catani? Só de encerramento, então, pode ser? Então, dúvidas, depois mandem no WhatsApp. A gente vai cantar, acho que era um tema que rendia para um seminário esse tema, né? E a gente vai cantar, então, essa aqui, Amor, Força Natural, da Cacá Rezende. Nós aproveitamos sempre as palestras para divulgar a arte espírita, porque, às vezes a gente conhece tantas músicas de outras religiões ou músicas que não são religiosas e não conhecemos músicas espíritas que passam exatamente a mensagem que a gente tem em vista. Então, podemos colocar 2 cadeiras ali em cima? Aqui mesmo? Pode ser aqui no palco, assim? Vamos lá, vamos. Aqui do lado, Catani, pode ser? Sim. Pode ser? Vamos ver só como que vai ficar, porque o violão tá sem microfone. Será que eu tiro o microfone, Catani? Então, vamos lá. Essa aqui é a Cacá Rezende, gente. Quem tem Alexa em casa? Quem tem o Spotify? Vale a pena colocar a Alexa, tocar Cacá Rezende. Todas as músicas dela são maravilhosas. Deixa tocando. Só que a gente tem que chegar um pouco pro lado para eles verem a letra. Essa aqui se chama Amor, Força Natural. Deixa eu só tomar uma aguinha. Eu esqueci de imprimir a cifra, mas a gente pegou no computador aqui. Então, se forem pegando o ritmo conforme a gente vai cantando, pode ir tentando cantar junto.
Começa lá em cima. Eu preciso só do passador para ir passando a letra ali. Amor é fogo numa noite muito fria. Ele aquece a alma, ilumina noite e dia. O amor é água, uma grande cachoeira, lava todas as tristezas da humanidade inteira. Lava todas as tristezas da humanidade inteira. O refrão é assim, ó. Amor é força natural, um sentimento especial. Amor é minha essência, meu caminho. Amor é Deus no coração. Quem tem amor não vive só. Amor é um mandamento maior. O amor é vento, sopra longe preconceito. Ele é brisa leve, ele acolhe com respeito. O amor é terra, terra boa pra semente, que germina e floresce, alimenta toda a gente. Que germina e floresce, alimenta toda a gente. O refrão, todo mundo. Amor é força natural, um sentimento especial. Amor é minha essência, meu caminho. Amor é Deus no coração. Quem tem amor não vive só. Amor é um mandamento maior. Mais uma vez. Amor é força natural, um sentimento especial. Amor é minha essência, meu caminho. Amor é Deus no coração. Quem tem amor não vive só. Amor é um mandamento maior. Acho que tá bom só uma, porque senão vamos passar muito do tempo. Essa aqui, gente, eu escrevi na pandemia e ela tem bastante a ver com esse processo de individuação. Então, vai ficar gravado isso? Vai ficar a gravação? E essa música não tem em nenhum lugar, a gente só usou na juventude uma vez, mas ela chama Olhar para Dentro, fala desse processo nosso. Ando a procurar a resposta, o caminho, a solução. Mirando ao redor, tento enxergar, toda vez percebo a ilusão. Não está fora de mim o que preciso entender. Não é outro quem irá me esclarecer. Buscarei olhar pra dentro, pois ali posso encontrar a raiz do sofrimento, a plantinha que regar. Meu algo não olhado, não ouvi, deixei de lado.
O meu socorro exige agora, bem aqui dentro, não lá fora. Minha vida, meu passado, um brotinho a ser podado, bem guiado, educado, mas sobretudo amado. Assim sou eu, assim somos nós, todos luz e sombra, querendo ter voz, faz nascer em ti todo amor capaz, e as respostas que buscavas então terás. Faz nascer em ti todo amor capaz, e as respostas que buscavas então terás. Obrigada, gente, pela oportunidade.